para voltarmos a falar do clássico do lado celeste, Pansieri. Ô Cirilo, o Cruzeiro que vai fazer então a preparação amanhã na parte da manhã, sexta o Cruzeiro também treina na parte da manhã, sábado o trabalho será na parte da tarde, né? E aí o técnico Tite fazendo a lista de concentrados para esse duelo, os jogadores que estarão à disposição dele para esse confronto contra o Atlético. Muita gente pergunta sobre Sinisterra, viu, Cirilo? Segue no departamento médico, né? No departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Até interessante isso, porque na primeira participação minha hoje aqui na Turma do Bate-Bola falamos um pouco do Arroio. E ali tinha, no ano passado, aquela questão de Sinisterra Arroio, mas acabou que o Sinisterra se lesionou mais uma vez, quando tinha uma oportunidade aí de ganhar minutagem também, para ganhar ritmo de jogo, acabou machucando. É um atleta que ainda tem um tempinho aí para se recuperar e ficar à disposição do técnico Tite. Para o confronto, já projetando este clássico de domingo, o que será que vai fazer o Tite? Será que ele repete a formação? Será que ele coloca, por exemplo, o Wanderson na equipe do Cruzeiro, talvez na vaga do Christian? O Arroio, não sei, apesar de ter entrado no jogo passado, né, contra o Pouso Alegre, apesar de ter feito ali a participação, será que começaria a partida? Ou será que ele mantém esse meio-campo de Romero, Lucas Silva, Christian, com o Gerson, o Matheus Pereira e o Caio Jorge no ataque? Vamos esperar, vamos aguardar a informação também, que está sendo bem legal essa semana para alguns jogadores como o Caio Jorge, que inclusive na zona mista da semana passada, do fim de semana passado, ele falou dessa questão física, que não estava no primor, não estava no ápice da forma física como na temporada passada. Cirilo? Ô Fabrício, no primeiro tempo, o Pansieri falou quanto ao Gerson, e a gente perguntava, questionava aqui o Edu Panzi quanto ao começo dele com a camisa do Cruzeiro. Como é que você avalia essas primeiras partidas do Gerson nesse novo desafio, nesse retorno ao futebol brasileiro? Eu acho que ele pode render mais, né, Cirilo? Mas assim, eu acho que ele tá num processo, né? Adaptação, era outro estilo de jogar lá no futebol russo, sabe? Então eu acho que tem essa adaptação, início de temporada. Mas é aquilo, Cirilo, os números dele, se você pegar o número do Flamengo, ele não é um jogador que o rei da assistência, que tá toda hora finalizando, fazendo gol. Lógico, teve boas partidas, e o que a gente vê, principalmente quando sai do Rio de Janeiro, que vem aqui os gols, o Gerson participava de gol aqui e ali. Eu acho que ele é muito mais de rotatividade, da dinâmica pro time, e ele tem muita qualidade para isso, principalmente quando ele tá bem fisicamente, coisa que ainda eu acho que ele tá aprimorando essa parte física dele para participar mais ainda do jogo. Do que um jogador que vai ser aquele decisivo que o torcedor às vezes espera, porque ele veio por 30 milhões de euros e que vai resolver todo o jogo. Não é assim, gente. Eu acho que é um jogador, tem o seu valor, cada posição, mas assim, é um jogador que vai dar dinâmica pro time, vai principalmente fazer essa ligação meio de campo e ataque. Ele é aquele pré-assistência, não é o cara da assistência. Ô Marques, e essa readaptação, o peso desse retorno, e assim, o Fabrício falou, né? O cara dos 30 milhões de euros, né? Etc e tal. O torcedor acha que o cara vai chegar aqui também e meter gol todo jogo, dar assistência todo jogo, mas é um período ainda de retorno, um recomeço pro Gerson também, né? Mas eu acho que ele tá devendo mais futebol. E o próprio atleta, o Cirilo, claro, tem todas as ressalvas, tá chegando de um futebol diferente, isso e aquilo, né? Mas ele tá devendo, isso aí pra mim é claro, entendeu? E é muito normal que o atleta nessa hora, ele também tem a sua autocrítica e a sua autocobrança. Ele sabe disso, cara. Mas, em contrapartida, este nível de atleta, né? Atleta de seleção brasileira, renomado, a qualquer momento, meu velho, ele desabrocha. Ele, de repente, pode fazer no domingo a sua melhor apresentação aqui com o Cruzeiro. Já está mais adaptado, já está entendendo o funcionamento dessa equipe, dos seus colegas também que jogam do seu lado. Então, para esse tipo de atleta, né, para um tamanho de atleta que é o Gerson, a qualquer momento, velho, essa fagulha, ela acende novamente e ele começa a jogar solto e com a desenvoltura que lhe é peculiar. E o que falta, Edu, pro Gerson soltar no meio campo do Cruzeiro?
Eu acho que um encaixe coletivo melhor. O Cruzeiro coletivamente ainda não encaixou, por isso as críticas, por isso a cobrança do torcedor em cima do treinador. É um time que ainda está buscando esse encaixe, com a presença do Gerson, com algumas mudanças ali de posicionamento. O Tite já tentou algumas modificações nesse time. Falei agora há pouco, né, do Gerson ter feito o primeiro jogo. É claro que naquela partida o Matheus Pereira não estava, mas jogou centralizado. Depois com o Matheus Pereira, ele vai para o lado direito, depois num terceiro momento para segundo homem de meio de campo, agora num quarto momento ele joga como meia pela esquerda. A gente já viu o Christian sendo utilizado pela esquerda, o Christian utilizado como segundo volante, o Christian agora retornando para meia direita. Nós já vimos o meio de campo com o Romero e mais um sem ser o Lucas Silva. Ora o Christian, ora o Gerson, agora volta o Lucas Silva. A gente já viu a zaga sem o Vidalba nesse início. Aí passou Jonathan Jesus, veio a lesão, depois João Marcelo, agora volta o Vidalba. Então são muitas as mexidas. A lateral direita ainda é um ponto de interrogação. Eu até acho que o William seja o titular hoje, na cabeça do Tite. O Caio Jorge ausente de vários jogos por ser preservado. Então, cara, assim, o Cruzeiro que teve uma sequência enorme com o Jardim, inclusive sequência de repetição de equipe, nós não vimos ainda com o Tite, ainda que tenha esticado muito a corda, tentando usar o máximo possível os principais jogadores, mas esses principais jogadores mudaram muito de posição, porque ele está ainda tateando, buscando a formação ideal e as funções ideais para cada jogador, sempre pensando no encaixe do Gerson, que é a novidade no Cruzeiro em 2026. Então acho que isso tudo influencia no rendimento de todos os jogadores, mas principalmente do Gerson, que foi quem acabou de chegar. Ô Fabrício, essa discussão quanto ao meio campo do Cruzeiro, acho que ontem eu perguntei pro Edu, acho que não cheguei a perguntar para vocês. Essa história da formação do Cruzeiro pro fim de semana. Você gostou mais do Cruzeiro do Tite com esses 5 caras meio campistas na essência, ou com a presença de mais um atacante de ofício ao lado do Caio Jorge? O que você acha que funcionou melhor e o que você acha que é o ideal para o clássico do fim de semana? Na minha opinião, o ideal seria um atacante do lado do Caio Jorge. Só porque não funcionou. O Arroio, infelizmente, esse ano ainda não voltou a ser aquele Arroio da temporada passada. E aí eu acho que funcionou mais com o Christian ali, com o Gerson, Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira. É porque assim, ô Marques, o Cruzeiro... ele vem passando por muitas mudanças nesse começo de ano. E acho que as mudanças têm muito a ver com essa história do encaixe coletivo que o Edu falou. O Tite vai tentando, né? O Gerson jogou em pelo menos 3 funções nesse setor de meio campo do Cruzeiro. E o time do Cruzeiro teve várias formações. Na sua visão, para um clássico do fim de semana, o ideal é ter o atacante, o pontinha, ou esse meio campo mais reforçado? Assim, você pode até ter atacantes, pode ter meio campistas fazendo essas funções, mas essencialmente são meio campistas. O que você encara que é o ideal para o Cruzeiro para o fim de semana? Eu acho que o encaixe para essa partida única de uma decisão, eu acho que o Tite não vai mudar o que foi dos últimos jogos do Cruzeiro, né? Esse quinteto no meio de campo que tem muito recurso técnico, né? Para ficar com a bola no pé, para transitar melhor essa bola no meio de campo e quem sabe aí no segundo tempo abrir um pouco mais para buscar um jogo mais vertical, né, com outro atacante, ou que seja o Arroio, ou que seja qualquer outro atacante, né, para dar uma bola esticada, uma bola mais longa e surpreender o adversário num tipo de jogo. Quer dizer, ele tem 2 maneiras que ele pode utilizar na partida, uma inicialmente com esse quinteto de meio-campistas, né? E num segundo tempo, quem sabe com um atacante mais de beirada, usando mais velocidade para tentar o gol no segundo tempo. Mas eu acho que, principalmente no primeiro tempo, eu acho que é um jogo de pouco risco, entendeu? É aquele negócio de final de Copa do Mundo, Fabrício. É aquele negócio, e é uma frase histórica do Vanderlei, né? Que o medo de perder tira a vontade de ganhar. O primeiro tempo tende a ser assim, cara. Todo mundo entendendo, estudando o adversário, para de repente no segundo tempo se soltar um pouco mais e tentar a vitória. Porque pênalti é duro também, né? Duro. Pênalti é duro. E é uma final de um jogo só, é uma característica diferente realmente. Vamos ver se teremos esse jogo estudado ou se algum fator muda a característica esperada para o jogo, Pansieri. Ô Cirilo, algo que me chamou muita atenção na partida passada, e foi até levado em consideração pelos comentaristas do jogo em si, né? O Alê estava no jogo, o Fabrício também estava no jogo, e uma coisa que o Fabrício falou é que quando fez uma parmegiana com a batata frita bem feita, saiu o gol. Fala de comida, ele sempre esquece, ele não esquece. Não, eu não esqueci. Marcou ele. Marcou.
O que ele quis dizer, e eu entendo perfeitamente, quando o William chega, dá um passe de primeira, o Matheus Pereira faz aquela habilidade dele, né? Dá um tapa, e aí vem o Caio Jorge, naquilo que ele gosta, né? Vir no espaço ali, fazer o gol, deu tudo certo. O problema é que o Cruzeiro estava meio, né? Tentando com a bola ali, cruzando bola na área, aquele negócio. Então faltava ter um pouquinho de intensidade, foi o que eu perguntei ao Tite, né, durante a entrevista. E o que ele disse também, abordagem um pouco da questão física, que ia ser fundamental para encher o tanque, né? Encher o tanque, tem essa questão física também dos atletas. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que também vai ser colocada para essa partida é a bola parada, né? O Cruzeiro tentando aí surpreender alguma questão, algum detalhe, né, colocar alguma novidade nessa chamada bola parada, de escanteio, de falta, para também tentar surpreender o Atlético em alguma coisa. Ele falou, vou montar, não vou falar o quê, mas que eu vou montar, eu vou. Não, até porque o Atlético tem tomado bastante gol de bola parada, né? E é legal, cara. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um jogão, sabe por quê? Teve essa semana inteira de preparação, então é um jogo que, como é um jogo único, é importantíssimo você trazer quanto mais você trazer de detalhes do adversário, onde ele é bom, onde ele é fraco, aqui dá pra gente entrar, a característica desses jogadores, então dá pra estudar tudo isso na semana e o melhor, dá pra treinar, colocar no campo, né? Porque quando você vê, né, Marga, quando a gente vê muita coisa em quadro, preleção, vídeo, que hoje tem os vídeos no WhatsApp, que a turma toda, mas o principal tá tendo essa semana aí pra colocar no campo e aí você consegue visualizar e gravar melhor o que tem que fazer. Esse é um detalhe importante que o Fabrício trouxe, né? Quando você não tem tempo, jogo quarta, domingo, puta, é só vídeo, cara. Você não treina, né? Os caras saem da salinha de vídeo com a cabeça inchada. O jogador odeia isso. Mas é o mal necessário, não tem tempo para treinar. Aí isso é legal, da semana cheia de treino, entendeu, Pance? Você, poxa, vê ali o vídeo que você tem que fazer e levar para o campo, cara, para executar, né? O detalhe fino da jogada fica melhor desenhado na cabeça dos atletas. Por outro lado, aumenta a cobrança, né, Edu? Com semana de treino, vai ter que ver resultado, né? Porque... Sem desculpa. Não vai ter desculpa. Geralmente a justificativa a gente não tá tendo tempo para treinar, né? É só recuperação e jogo. Aí, muitas das vezes, uma semana não é suficiente. Aí o time entra, joga a mesma coisa, às vezes vai até pior. Aí o cara fala, esse treinador não presta, porque teve uma semana de trabalho e não fez absolutamente nada. Mas ainda que não salte aos olhos do torcedor, às vezes, uma melhora tática, técnica, você pode ter certeza que essa semana faz bem para a parte mental dos atletas mesmo, de recuperação, às vezes ganha um dia com a família, o dia a dia do CT, treinamento, e pode refletir mais na frente, não no jogo seguinte. Então vamos aguardar, porque final única, eu não me encho de expectativa para que seja um grande jogo, sabe, Cirilo? Final única, nenhuma das duas equipes tem vantagem, estádio dividido, empate vai para os pênaltis, não tem nem prorrogação. Eu acho que vai ter um receio muito grande de se expor no jogo, das duas partes. Acho que os dois times vão entrar em campo com o máximo respeito e pensando no primeiro momento em não sofrer gol. Você tá imaginando aquele sonoro 0-0 no começo do jogo, no primeiro tempo? Eu até torço para sair um gol um quanto antes, porque se abre, sair né? um gol, aí tem jogo. Se ficar arrastando o 0-0, meu amigo, a chance de acabar 0-0 ela é enorme. O Pance trouxe um detalhe da bola parada. Muitas vezes é um jogo de pouca criatividade, porque, poxa, é muito normal a marcação se sobrepor nesse tipo de jogo. É normal um jogo único, cara. Todo mundo ali no risco. Muitas vezes é na bola parada mesmo, é num escanteio bem feito, é numa bola, uma faltinha ali na lateral bem cobrada, bem ensaiadinha, né, Fabrício? Que muitas vezes você pode surpreender o adversário, aí você abre o jogo. Aí você tem que correr atrás, enfim, aí vira um outro jogo, né? Mas é mais ou menos essa linha do Panzi mesmo, cara. Assim, é um jogo muito, muito estudado, tende a ser um jogo mais arrastado, por ser um jogo único. Vamos ver o que será esta estratégia do Cruzeiro, né? Pro fim de semana, para esse super clássico. Já a gente volta a falar do lado atleticano. Tem mais uma, Pansieri? Vamos ver se vai ter alguma movimentação também de torcida. A gente sabe que isso acontece, Cirilo, pré-jogo, assim, jogo dessa grandeza, enfim. Se alguma coisa nesse sentido, no sábado, enfim, vamos ver, né? O que está sendo pensado aí por conta de uma partida dessa grandeza. Geralmente em jogos desse tamanho final, ano passado, por exemplo, o jogo do Corinthians, o próprio clássico contra o Atlético,
há essa presença ali do torcedor, e aí não é só organizada, viu? Abre para todos os torcedores que estão lá na porta. Vamos ver na toca 2, né? Geralmente acontece. Importante. Eu acho super importante pro jogador já entrar no clima. É diferente. A concentração muda. Porque... alô, Arthur, fica ligado. Porque, olha só, geralmente o Cruzeiro vem fazendo isso em jogos grandes. Vamos ver que aí não é só organizada, que eu digo. Vai com o torcedor que tá lá na porta, às vezes leva o filho, leva a esposa, leva a família, enfim, isso já aconteceu, né? Vamos ver se o Cruzeiro vai, junto com a torcida, o que vai fazer para preparar também alguma coisa dessa parte psicológica também, Cirilo.